Vidro temperado. Vamos lá. Vanessa, você pode tirar isso daqui pra mim, por favor? Essa experiência aqui é meio longa. Bandeja. Mais alguma coisa aqui? Aquele potinho de vidro. Isso, vidro comum. Eu vou utilizar uma fonte de calor com maior potência para derreter estanho, tá? Porque o fogão, ele não fornece muita energia térmica em pequeno tempo, que eu preciso, né, para essa experiência. Então, eu vou usar estanho, que é um metal que possui um baixo ponto de fusão. Ele vai derreter rapidamente, tá? O que mais que eu preciso? Tá aqui. Vou mostrar para você os diferentes comportamentos que os vidros vão assumir mediante a sua fabricação, né? Então, esse daqui é um vidro comum, tá? No qual eu vou despejar o estanho, que vai estar a uma temperatura alta e derretido, né? Para a gente se proteger, eu vou utilizar isso daqui, tá? Esse recipiente de vidro. Então, eu vou jogar o estanho por aqui, né? Por esse funil, e ele vai atingir aquele pote de vidro. Será que já derreteu? Pronto, já deu. Deixa eu até utilizar uma luva, né? Para evitar qualquer problema. Tá aqui. Então, fique de olho na base desse vidro comum, tá? Na parte de baixo. Olha lá, você já viu até o barulhinho, né? Então, o que aconteceu? Ele trincou. Eu coloquei uma substância bem aquecida, uma temperatura bem alta, e ele sofreu uma rachadura. Deixa eu colocá-la aqui de lado. Pronto. Dá até para você perceber essas rachaduras aqui, né? Na base do vidro, tá? Bom, agora eu vou colocar um vidro temperado. Vamos ver o comportamento dele mediante esse líquido quente aí. Olha, eu vou derramar todinho, inclusive, hein? Tá? Não aconteceu nada, né? Nada. Agora, você vai me explicar por quê? Por que o vidro comum trincou e esse vidro temperado aí não sofreu alteração nenhuma? Não. Olha lá, ele está inteirinho ainda. Bom, para explicar isso daí para você, eu vou utilizar aquele mesmo modelo de couro que eu utilizei para explicar por que aquele vidro quebrou, né? Então acontece o seguinte, quando a gente joga, ou quando eu joguei o estanho aquecido na superfície do vidro, ele sofreu um aumento de temperatura brusco. E toda vez que você aquece uma substância, qual a tendência dele em relação ao tamanho, hein? Quando você aquece uma substância? A tendência aqui, ele aumenta. Ele aumenta. Né? Isso aí, ele sofre dilatação, tá? Então, eu coloquei uma substância aquecida, a tendência dele é dilatar. A parte de baixo não recebeu diretamente essa substância aquecida, né? Então, vai dilatar muito pouco. Então, essa superfície dilatando muito e a outra praticamente não dilatando, vai se romper, tá? Vai trincar. Muito bem. Uma característica dessa dilatação é o chamado coeficiente de dilatação. Quando você tem substâncias, como é o caso do vidro comum, que possuem um alto coeficiente de dilatação, significa que ele dilata muito, tá? Quando você tiver substâncias como esse vidro temperado, que dilata pouco, nós dizemos que ele tem um baixo coeficiente de dilatação. Então, o que aconteceu com esse elemento que tem esse baixo coeficiente de dilatação? Ele recebeu o líquido a uma temperatura alta, mas não dilatou muito. Então, praticamente, ele não aumentou o seu volume, não aumentou o seu comprimento, né? E não trincou, tá? Então, a diferença entre o vidro temperado e o comum é em relação a esse coeficiente de dilatação. O vidro comum dilata muito, o vidro temperado dilata muito pouco, tá? Ah, então foi por isso que você não quis tomar chá naquele copo? Esse copo aqui, comum, né? Porque se ele fosse temperado, né? Aí não ia ter problema de trincar, certo? Certo, porque ele teria um baixo coeficiente de dilatação, ele ia dilatar muito pouco, né? Puxa, se tudo no mundo fosse feito de vidro temperado... Ué, por que você pensa assim? Já pensou a despesa que ia ser se cada coisa de vidro quebrasse? Ia acabar faltando vidro, como pode faltar o petróleo, certo? Não, isso não vai acontecer nunca, não. Por quê? Bom, na realidade existem dois motivos. O primeiro motivo é que a sílica, matéria-prima do vidro, existe abundância no mundo, né? Tem muito mais sílica do que petróleo, né? Agora, tem outro motivo mais importante ainda. Qual?
qual? Bom, eu vou mostrar isso daí pra você no computador, tá? Vamos lá. Você já ouviu falar em reciclagem de vidro? Grande quantidade de vidro é utilizada como embalagem. Vazias, essas embalagens vão para o lixo. Tornam-se sério problema porque não se desfazem. A natureza não decompõe o vidro. No entanto, a solução é simples. Basta usá-los novamente para a mesma finalidade ou ainda fundi-los novamente. É o que se chama reciclagem do vidro. O reaproveitamento do vidro traz inúmeras vantagens. Entre elas destacam-se a eliminação do lixo, a economia de energia e de matéria-prima. Para que a reciclagem do vidro seja uma atividade lucrativa, há necessidade de se fazer a coleta seletiva do lixo. Onde houver lixo, é preciso que sejam separados vidro com vidro, metal com metal, restos de comida com restos de comida. Então quer dizer que a gente pode reaproveitar o vidro até depois de quebrado? A gente não, né? Existem fábricas especializadas na reciclagem do vidro. Inclusive, em muitas cidades eles estão fazendo a coleta seletiva do lixo, separando o papel, o vidro, plástico, metais, tá? E esse vidro quebrado, esse vidro velho é reutilizado, né? Porque veja bem, esse vidro quebrado para nós é sempre um perigo, né? Uma vez meu pai quebrou o para-brisa do carro, só que a gente andou um bom pedaço com ele quebrado, mas eu lembro que não soltou nenhum pedacinho. Bom, aí de acordo com o tipo de vidro, como eu já havia dito para você. Quer ver? Pega aqueles vidros que eu trouxe da varanda. Todos esses aqui? Isso, todos. Ótimo. Aqui eu tenho alguns tipos de vidro. Deixa eu mostrar e descrever alguns deles para você. Bom, esse primeiro tipo aqui é um vidro fumê. Né? Ele aqui é utilizado nos prédios, nas janelas das casas, para limitar um pouco da radiação solar que atinge essa sala, né? A casa, tá? O cômodo, né? Deixa eu colocar aqui. Esse daqui é um vidro laminado. Ele, na realidade, é feito por duas faces de vidro. E entre essas duas faces é colocada uma camada de plástico. E daqui a pouco eu vou explicar para você o porquê desse plástico, tá? Bom, aqui eu tenho um outro vidro chamado vidro aramado. Então, esses quadradinhos que você vê são quadradinhos feitos com arame mesmo, tá? Por isso chamado aramado. Agora, por que é colocado esse arame dentro do vidro? Por que é colocado aquele plástico dentro do vidro, hein? Você tem ideia? Não. Bom, nós vimos, eu provei para você, que o vidro, ele aguenta compressão. Você se lembra? Lembro. Daquela primeira situação que eu coloquei os pesos em cima do vidro, ele suportou bem, né? Então, se você comprimir o vidro, ele suporta uma grande compressão. Agora, se você tracionar esse vidro, ele quebra, né? Ele rompe. Então, a ideia é a seguinte. O arame, né? Como no caso desse vidro aramado, ele tem as características opostas em relação ao vidro. Ou seja, ele não vai aguentar muita compressão. Ele é molinho, né? Mas, em compensação, ele aguenta a tração. Então, a ideia é juntar essas duas características importantes. O arame suportando a tração e o vidro suportando a compressão. Então, eu tenho esse vidro, que é o chamado vidro aramado, que é um vidro de segurança, tá? Então, ele é bem firme, bem resistente, esse vidro. No caso daquele vidro que eu mostrei para você, que possui aquela camada plástica entre as duas faces do vidro, também tem a mesma característica, tá? A vantagem dele, desse daqui que contém o plástico no meio, é que ele é transparente, tá? Enquanto que esse aramado